E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês de um livro que foi escrito em 1985, mas que voltou a ser bastante atual com a posse do presidente Trump e recentemente virou série de televisão. O livro O Conto da Aia foi escrito por Margaret Atwood em 1985 e eu vou ler para vocês aqui o que diz dele. Alfred tem 33 anos e é uma serva na República de Gilead, apenas uma aia na casa de um enigmático comandante do alto escalão do exército e de sua esposa. Ela tem permissão para fazer compras uma vez por dia em mercados cujos letreiros foram trocados por desenhos, já que agora as mulheres são proibidas de ler. Ela também é livre para rezar, fechada em seu quarto, seguindo os preceitos do Velho Testamento. E sem que ninguém saiba, Alfred também pode se lembrar de um tempo em que vivia com o marido e a filha e tinha um emprego, antes de perder seu próprio nome. Mas a República de Gilead oferece apenas uma função real para as aias: procriar. Em um mundo devastado pela radiação e pelos efeitos de uma guerra em andamento, a maioria das mulheres no que outrora foram os Estados Unidos da América são inférteis. My name is Alfred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run, run, run! No, please don't take her. No! Com a queda da natalidade, Alfred foi separada de sua família e hoje é propriedade do governo, pertencendo à casta das mulheres escolhidas que ainda podem gerar filhos. Caso não cumpra as expectativas, Alfred pode se tornar uma das não-mulheres, aquelas que não podem engravidar, as homossexuais, viúvas, adúlteras e feministas, condenadas a trabalhos forçados nas colônias, lugares onde o nível de radiação é fatal. Caso quebre as regras, as aias podem ter o mesmo destino dos criminosos comuns, o fuzilamento e a subsequente exposição no muro, onde os mortos servem de exemplo em praça pública a todos os cidadãos. Em meio à opressão de um Estado teocrático e totalitário, Alfred se agarra à esperança de saber o paradeiro da filha e do marido, e resiste extraindo os segredos íntimos daqueles que controlam seus movimentos, ainda que isso ponha sua vida em risco. Mas nem mesmo o fundamentalismo cristão de Gilead poderá obliterar o desejo, nem o de Alfred, nem o dos homens que detêm seu futuro. Gente, o livro ele tem 366 páginas e eu demorei bastante tempo para ler, porque no começo do livro ele é um livro assim, bem arrastado. Dá a impressão que as primeiras páginas, muitas páginas, muito tempo se passa. Já na metade do livro pra frente, o livro ele é o total oposto, ele é muito corrido. De 40% pra frente, assim, faltando 40% do livro pra terminar. O livro se passa em muito poucos dias e é muitos acontecimentos para poucas páginas, que é o total oposto do começo. Ele não segue uma linha cronológica, então às vezes a gente fica meio perdido sem saber o que realmente aconteceu com a Alfred, e ele fica naquele vai e vem. Mostra ela em casa, depois mostra ela na casa do comandante, depois mostra ela tipo um campo de treinamento para onde elas eram enviadas para aprender a se portar como aias. Então depois volta pro treinamento e volta pra casa e volta pra tudo e fica aquela bagunça. Cada hora ela tá num lugar e a gente nunca sabe ao certo o que vem em seguida. A história ela é contada em primeira pessoa pela Alfred e a única coisa que a gente sabe são as coisas que ela sabe, e ela não sabe muito. Então ela faz muitas suposições e tem horas que ela viaja na maionese e ela começa a falar umas coisas que realmente não aconteceram e ela começa a criar hipóteses na cabeça dela. O começo da história mostra ela perdida do filho dela, da filha dela e do marido. Então ela não sabe o que aconteceu com eles. E ela tá na casa do comandante e ela descobre que a aia que estava lá antes, ela se matou. E a Alfred começa a pensar na cabeça dela que isso pode ser uma boa solução para acabar com o problema dela e tudo mais. Bom, ele é um livro bem desagradável de ler, porque eu acho que principalmente para mulheres, porque a gente se coloca muito no lugar dela. E mesmo sendo um livro totalmente distópico,
não tem nenhum sentimento nele que as mulheres nunca tenham enfrentado. Ele é um livro que traz bastante sofrimento para quem tá lendo. Esse livro voltou à tona depois da posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, principalmente. Eu, na época que Trump tomou posse, eu li várias matérias no Facebook, naquelas janelinhas que aparecem pra gente, falando sobre esse livro, e eu fiquei muito curiosa, eu assim, gente, mas por que esse livro tem a ver com ele, né? Um livro de 1985. E tinha várias pessoas falando assim, nossa, mas esse livro era só uma distopia, até o Donald Trump tomar posse. Não sei se é exagero, acho que a gente não vai saber pelos próximos anos, mas a história inicial é de que acontece uma guerra nos Estados Unidos e há um golpe militar e de pessoas altamente conservadoras e religiosas, e elas pegam todo mundo, não só as mulheres, e criam, por exemplo, como se fossem castas. Tem as martas, que são as pessoas que vão cuidar da casa e cozinhar, tem as aias, que são as usadas para reprodução, tem as econo-esposas, que são as esposas pobres, tem as esposas, que são as esposas dos comandantes, tem as filhas, tem os soldados, e todos eles são divididos em castas. E a interação é muito difícil, as mulheres não podem mais ler, então toda vez que elas vão comprar alguma coisa, elas levam uma foto que elas querem comprar. E elas não têm direito a nada, e elas têm que andar apenas de roupa vermelha para marcar a casta delas. Cada casta tem a sua cor, por exemplo, as esposas são azul, as martas acho que são verdes, e para elas não se misturarem, elas não podem andar sozinhas, elas vão em duplas para diminuir o perigo de assédios e estupros, já que nem todos os homens têm esposas, são basicamente os comandantes e algumas classes superiores que têm esposas designadas para eles. Eu vou ler para vocês um trecho que eu separei. Isso é uma conversa, um diálogo entre o comandante e a Alfred. Da maneira como fazemos, todas elas conseguem um homem. Ninguém é excluído. E depois, então, se de fato se casassem, podiam ser deixadas com uma criança, 2 crianças. O marido podia simplesmente achar que estava farto e largá-las, desaparecer. Elas tinham que viver às custas dos serviços sociais do governo. Ou então, o marido ficava por lá e batia nelas. Ou se tivessem um emprego, as crianças ficavam em creches ou eram deixadas aos cuidados de alguma mulher brutal e ignorante, e tinham que pagar por isso elas próprias, de seus miseráveis pequeninos salários. O dinheiro era a única medida de valor para todo mundo. Não recebiam nenhum respeito pelo fato de serem mães. Não é de espantar que estivessem desistindo da coisa inteira. Da maneira como fazemos, estão protegidas. Podem realizar seus destinos biológicos em paz, com pleno apoio e encorajamento. Agora diga-me, você é uma pessoa inteligente, gosto de ouvir o que pensa. O que foi que deixamos de levar em conta? Amor, respondi. Amor? Disse o comandante. Que tipo de amor? O que se apaixona, disse eu. O comandante olhou para mim com seus olhos francos de menino. Ah, sim, li as revistas. Era isso que elas vendiam, não era? Então, tem uma outra parte do livro em que ele fala assim que era preciso mudar porque a república estava chegando ao fim, não nasciam mais bebês. E que mudança geralmente não é boa para todo mundo, sempre tem aqueles que ficam prejudicados. E nesse caso, acho que 90% da população ficou prejudicada, porque várias coisas foram cortadas, não foram só as mulheres, não há mais bebida, não há mais cigarros, não há mais festas, há toque de recolher, ninguém é livre para fazer o que quer. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. Nesse mundo distópico, que muitos dizem ser o futuro do mundo, que as pessoas têm realmente medo de que se acabe assim, é que se passa o livro Conto da Aia. É um livro que eu recomendo. Eu demorei bastante pra lê-lo, mas é um livro que eu leria de novo. E agora eu vou ver a série, ela já teve a sua primeira temporada, não sei se ela foi renovada, mas agora eu quero ver a série e eu creio que também vai ser bem catártica como livro. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. There's an eye in your house. I'll send you to the colonies. You'll be cleaning up toxic waste and then you'll die.
Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved. We only wanted to make the world better. Better? Better never means better for everyone. I want to keep on living for her. Remember your scripture. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. Bom, gente, é isso. Não deixe de dar o seu curtir aqui. Inscreva-se no canal, siga-nos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E até a próxima. Tchau, tchau.